Olá, meu nome é Emanuel Melo, eu sou psicólogo clínico comportamental e trabalho também com as habilidades sociais. E hoje eu quero falar para você que é pai, para você que é mãe, para você que forma uma família e tem nos seus filhos as suas boas relações. E a partir daí, desenvolver as suas habilidades para que cresçam em todos os sentidos, pessoal, social, familiar. E eu não tenho dúvidas de que todos os pais desejam que os filhos sejam os melhores possíveis. Mas eu faço então uma pergunta para você que é pai. Você sabe me dizer o que toda criança gostaria que seus pais soubessem? Pois é, muitas vezes nós não sabemos, a não ser quando nós abrimos os espaços para que eles possam se manifestar. E para isso é necessário que nós desenvolvamos uma relação social, familiar, de maneira adequada, de maneira em que a criança se sinta segura diante daquilo que vai falar. Porque muitas vezes, diante do medo, a criança não se manifesta. Pelo contrário, ela se fecha e aí ela tem dificuldades nas relações, tanto dentro de casa quanto fora de casa. Precisamos lembrar que a criança, ela reproduz no seu meio social tudo aquilo que ela aprende em casa. E não, sem dúvidas, não difícil, não fora do cotidiano, a criança ela vai reprimir ou vai se expressar de maneira adequada quando recebe esses estímulos através de um modelo que os pais dão para ela. A dificuldade, muitas vezes, está em que a criança não sabe como se comportar, porque tem no ambiente um excesso de situações que o leva a perder a confiança em si mesmo para poder se manifestar, para poder dar a sua opinião. É importante que os pais aprendam a validar toda a informação que a criança traz, mesmo quando parece que aquela informação não é a expressão de toda a verdade. Então, eu quero tratar com vocês sobre essas questões da criança, filho que está no ambiente e que precisa ser ouvido e que precisa participar e aprender a lidar com as suas habilidades sociais, através do modelo que recebem dos seus pais. Então, precisamos estar atento que todas as informações que a criança traz são sentimentos e emoções que afloram em cada momento. Vamos pensar que a criança, ela também sofre das ansiedades, dos seus estresses, com as suas frustrações e muitas vezes não sabe como lidar. E é papel fundamental dos pais estar atento com esse olhar para que esta criança ou estas crianças possam trazer à tona aquilo que está lá no profundo, de maneira segura, de maneira clara, transparente, usando de uma comunicação que ele aprende com os pais. Então, pode ter certeza que as crianças elas estarão sempre voltadas para responder aos estímulos que recebem. E os estímulos que ela recebe partem dos pais. E nós precisamos, enquanto pais, trabalhar isso. Como você trabalha isso com seu filho? Quando você, por exemplo, vai chamar a atenção? Será que chama a atenção naquele momento em que a criança faz ou comete um delito, um pequeno problema, e os pais vão incisivamente para a correção? Ou você, antes de mais nada, você levanta toda a questão do estímulo positivo, ou seja, reconhece as suas habilidades positivas, trabalhando a sua autoestima, dizendo para essa criança o quanto ela é inteligente, o quanto ela é importante, o quanto ela traz alegria para essa família, porém tem um comportamento que precisa ser corrigido. Será que tem paciência para trabalhar com esta criança ou com estas crianças de maneira que possam receber uma correção pedagógica, uma correção ao nível de que ela entenda que ela não está sendo punida, mas ela está sendo trabalhada naquilo que ela precisa melhorar? Muitas vezes esquecemos disso e punimos a criança mesmo no momento em que nós achamos que estamos fazendo o correto.
fazer a escuta atenta desta criança, vai com certeza fazer com que ela se sinta segura e a partir daí ela traz uma resposta positiva sobre tudo o que acontece ao seu redor. Nas relações, confia de que é possível fazer mais e fazer melhor. E vai dando a esta criança uma segurança, uma confiança que faz com que ela deseje cada vez mais estar inserida nesse contexto. Sabendo se relacionar com os pais, obviamente que ela vai também aprender a se relacionar com o meio externo onde ela vive, seja na escola, seja num grupo onde ela frequenta, seja na própria sociedade. Enfim, ela vai ter a segurança de poder fazer isso. Mas é preciso que os pais estejam atentos aos comportamentos que eles passam, transferem para esses filhos através do modelo. Quero lembrar que todos nós temos a nossa história. Assim, os pais têm uma história que precisa também ser passada para esses filhos na construção da sua própria história. É importante também frisar que a criança ela é perceptível e sensível a tudo que acontece no seu ambiente, de tal forma que é preciso também trabalhar com ele ou com elas, com essas crianças, a questão da automonitoria, como elas se veem, como elas se percebem e como elas controlam as suas emoções, os seus sentimentos e os seus comportamentos no ambiente que se encontra. É preciso lembrar que a criança tem um mundo particular que é o mundo só dela. É um mundo onde ela transita e se sente segura. E muitas vezes os pais não conseguem penetrar neste mundo porque a criança ela se fecha em si mesma, porque falta alguma coisa. Então é preciso que os pais estejam atentos ao desenvolvimento, aos estímulos que dá para o desenvolvimento da criança. Então é importante também que em todo tempo a criança esteja disposta a fazer a diferença no ambiente que está, recebendo as informações e também passando informações nesse ambiente seguro, saudável, aonde se constrói e se desenvolve os relacionamentos. É preciso também entender que a maneira como os pais falam implica nas respostas que os filhos vão dar, mesmo quando eles não têm uma resposta para dar e permanecem em silêncio. Esse silêncio quer dizer alguma coisa. Então fica a pergunta: como ouvir para o seu filho falar e como falar para o seu filho ouvir? É importante que a gente compreenda que há uma maneira clara, única e transparente para que isso aconteça. Fazê-lo sentir-se pertencente, legitimado nessa relação, vai fazer com que ele cada vez mais esteja pronto para fazer a diferença nesse ambiente. E é preciso também que se compreenda que toda a formação da criança é feita através dos ambientes onde ela circula. Primeiro na casa, aonde tem uma relação direta com os pais. Depois na escola, aonde ela interage com os novos colegas, os novos amiguinhos. E isso vai fazendo a diferença com as tias, as professoras que com cuidado e com carinho também trabalham nessa relação direta para que a criança se desenvolva de maneira segura na própria sociedade, onde ela vai inserindo aos poucos os seus entendimentos e recebendo desse ambiente também essa inserção de estímulos e respostas daquilo que se procura dar e receber. É preciso que todas as vezes em que a criança está inserida, seja no ambiente familiar, social, na escola, é preciso que a criança saiba da importância daquilo que ela está fazendo. Qual o papel dela naquele momento? Como ela pode desenvolver melhor as suas habilidades? Portanto, fica então a dica para que os pais possam, de alguma maneira, olhar para si, para depois olhar para os seus filhos e, a partir daí, produzir comportamentos dos quais vai provocar estímulos e vai fazer com que esta criança ou estas crianças se sintam seguras diante daquilo que vem para si. Assim, eu quero convidar você a, mais uma vez, estar conosco para participar desse nosso trabalho, dessa nossa atividade para que você possa conhecer mais a si, conhecendo também o seu filho,
fazendo com que ele esteja interagindo e você interagindo com ele, e de tal forma que possam crescer no conhecimento, na sabedoria, para a construção de novos seres humanos. Ok? Tamo juntos. Falamos isso em outras vezes. Um abraço, sucesso para você.